Natural de Birama, filho de Quirino e Helga Paul, e saudosas memórias. Casado com Elisângela, pai de Victor Alex, Murilo Miguel e Celina. Biólogo, pós-graduado, ambientalista, adora viajar. Como hobby e esporte, uma boa caminhada ecológica. Torcedor do Palmeiras, gosta de curtir rock e músicas antigas. Como prato preferido, uma boa comida típica alemã e bebida com café bem quentinho. Admira no ser humano a honestidade, mas detesta muito a hipocrisia. Chega mais, estimado Silvio Murilo Cristóvão da Silva. Estimado Silvio Murilo Cristóvão da Silva, olha só, estamos no mês de setembro e setembro também é o dia do biólogo. E você é biólogo, pós-graduado, ambientalista, já fiz todo o relato aí natural de Birama, filho de um estimado que trabalhamos juntos muitos anos na nossa Casan, o nosso Quirino Cristóvão da Silva. Conheci muito teu pai, estimado. Obrigado por ter vindo. Que é isso. É um prazer muito grande estar aqui, né? E agradecer esse momento à Nani por ter lembrado, porque ambientalista é meio difícil de ser lembrado e ela teve essa visão e eu agradeço muito a ela. E também a todos os meus amigos e ao senhor, né, que também está proporcionando esse momento para mim. Pois é. Eu estava lendo que você tem uma trajetória diferenciada, estimado. Como é que você... Vamos falar um pouquinho de você primeiro, né? Essa tua trajetória, essa tua história, foi fazer biologia, gosta do meio ambiente, conhece o rio Itajaí-Açu, vamos dizer assim, de Rio do Sul até a Piúna, mais ou menos que nem a palma da mão, né, o que se diz na gíria. E como é que você foi desenvolver isso tudo lá? Aquele local lá onde seu pai também... cuidava muito, que é a Ilha das Cutias, que é na descida da serra ali, né? Lado direito ali. Você deve vivenciar muito esses momentos aí de jovem, nesse meio da flora, da fauna, desse ambiente que a gente tem que ter tanto cuidado e às vezes não cuidamos como deveríamos. Né? É verdade, seu Neri. Eu vim de uma família assim, o meu pai na época a gente era bem humilde, né? Meu pai era pedreiro na Serra São Miguel. Mas ele sempre dava uma oportunidade para nós, para a gente lutar pela vida, pelas coisas, né? E eu tive uma passagem para o Rio do Sul, inclusive eu estudei uma época no Dom Bosco e trabalhava no Pamplona para a noite e pagava meus estudos, né, durante o dia no Dom Bosco. E eu vivenciei muito quando pequeno, aquela região do Rio Itajaí-Açu, ali onde é que, em Lontras, ali atrás onde é que tem o Camping Paraíso, porque o meu avô, na época, ajudou a construir ali o Camping Paraíso. Então, eu vivenciei muito e hoje eu uso isso como um parâmetro, né, para ver como é que essas mudanças que estão ocorrendo dentro do Rio Itajaí-Açu, a partir daquela época, quando eu era criança, porque eu andava também muito com meu pai, a gente pescava muito no rio e eles tiravam o sustento, né, naquela época se tirava o sustento do rio. Então, é um prazer hoje... Eu posso estar desenvolvendo esse trabalho dentro de um local que me fez, assim, eu cresci dentro dele, né? Dentro desse ambiente, né? Você cursou biologia aqui, em Rio do Sul? Sim, eu estudei na Uniaselv, eu fiz aqui em Rio do Sul também. A minha família, na verdade, tem uma passagem muito interessante aqui para o Rio do Sul. O meu avô, o Alvin Paul, ele ajudou a construir a catedral. A catedral? Ele inclusive ganhou um diploma do Padre Vitor, né? Abençoando... Do Victor Vicente. Isso. Abençoando toda a nossa família, né, por ele ter feito isso pela igreja aqui.
E meu avô sempre falava dele, inclusive ele ia caçar com meu avô, né? Ele ia de batina, né? De Então, batina. Ele de usava, batina. então meu avô contava que ele botava a espingarda por baixo da batina e os dois iam caçar no mato, né? Eu fico pensando hoje isso como devia ser interessante, né? Naquela época, né? Imagina Mas era só, muito né? comum isso, Isso né? lá devia ser que anos 30, 40, por aí? É, por aí. Por aí? Que a Catedral mais ou menos dessa época É. também. Então, a gente teve... Meu pai também, eu acredito, deve ter nascido aqui em Rio do Sul. Né? Então, a minha mãe nasceu aqui em Rio do Sul. Então vocês têm uma ligação muito Tem. forte com a cidade de Rio do Sul. Tem até a família Paulo, né? Eles eram bastante, assim, numerosos naquela época. Sim, Depois família eles... Paulo em Londres, Rio do Sul. Isso, são tudo parentes. Ibirama, tem a família Paulo muito grande. Nós temos, inclusive, um juiz de direito aqui, já esteve aqui no programa várias vezes, o doutor Geomir, que mora em Ibirama, é Geomir Roland Paulo. É meu primo. Ó, teu primo, ó, tá aí, ó. O estimado. É isso Já aí. esteve aqui várias vezes, doutor Geomir. Então, Conheci o pai dele. olha só. Conheci. Então, a gente... por isso que eu tenho, assim, um prazer de estar sempre aqui, né, em Rio do Sul, fazendo meus trabalhos, desde que eu venho para cá, né? Pois é, estimado, antes de nós chamarmos umas fotografias, eu tenho uma curiosidade, porque eu acho que até o nosso público que está vendo o programa, ele acaba tendo essa curiosidade, né? O biólogo é um cientista? O que é o biólogo? É um que tem um conhecimento especializado em biologia, estimado? Mais ou menos isso? Hoje em dia o biólogo ele está assim tipo um médico, né? Já parcelamos a nossa profissão, né? Então a gente se especializa em determinadas situações, né? E no meu caso eu me especializei em plantas raras, endêmicas, além de trabalhar em recuperação de áreas, né? Porque a gente não pode abraçar tudo, né, seu Ney? Então a gente tem que fazer aquilo que você mais tem como intuição, né, de trabalho. Por isso que você conhece esse rio de cabo a rabo aí, de Rio do Sul a Ibirama, vamos dizer assim, na palma da mão. Está aqui, eu conheço. Eu tive, já são 20 anos que eu faço esse trabalho, eu acredito que eu já bati todos os cientistas, né, que trabalharam dentro do Rio Itajaí-Açu em horas trabalhadas. Eu devo ter passado mais de 25 mil horas trabalhadas dentro do Rio Itajaí-Açu. No Rio. E no você me dizia, antes de nós começarmos, baby, olha que interessante, ele não vive trabalhando no rio com barco, com canoa, com jet ski, moto aquática, aquela coisa. É na barranca do rio, nas barrancas do rio. Ele anda nas barrancas, olha só que... Vim que falasse um pouquinho disso aqui, estimado. Isso é uma curiosidade diferenciada, isso aí. Esse rio, esse trecho que eu monitoro é um rio muito perigoso, né? Então, nesse tempo que eu estou ali, já morreu mais de 5 pessoas nesse trecho. Então, exige muito conhecimento da minha parte, onde eu uso muito a minha profissão que eu tinha como militar, né? Você foi militar, nós vamos ver depois. Então, isso me assegura de eu ter um conhecimento de responsabilidade quanto à segurança, com todas as... E é interessante que o rio, cada enchente, ele muda, né? Ele vai mudando, as ilhas, elas são criadas, outras ilhas são removidas, né? E mas também a gente observa que muito descaso também, né? Muito se fala de construção de beira de rio, essas coisas, mas, na verdade, ainda é uma prática muito comum, né? Então, isso me deixa meio triste, porque muitas vezes você está do outro lado do rio, você olha para o outro lado e vê alguém derrubando, e você não pode, muitas vezes, atravessar nadando, porque tem umas corredeiras ali que são profundas, né? Mas isso me deixa, assim, o biólogo ele tem essa tristeza dentro dele de ter que assumir isso e ver e não poder muitas vezes fazer nada, né? Até porque a biologia estuda a vida e os organismos, né? Na verdade, produção, origem, desenvolvimento e evolução, essa coisa toda, né? Isso é a biologia, né? Sim, a gente estuda, na verdade, a biodiversidade, né, que existe na natureza. Então, a gente... tudo está incorporado, tudo um elo, um é ligado ao outro, né? E, então o biólogo ele tem esse dom maior de cuidar dessa biodiversidade. O nome da faculdade é Ciências Biológicas, eu acho que isso. É isso, né? Biologia, não, eu fiz biologia, mas na verdade a faculdade eu acho que é Ciências Biológicas. Ciências Biológicas. Né? Estudo Ciências Biológicas, na verdade é biologia, né? O profissional biólogo, estimado, isso deve ser uma curiosidade até de quem... Esse profissional, ele tem uma renda para sobreviver
com decência, com dignidade, estimado? Porque às vezes um ambientalista a gente sabe que trabalha, cuida do meio ambiente, trabalha e tenta preservar, mas a sociedade às vezes não tem aquele comprometimento tão profundo e como deveria ser. Como é que é sobreviver um biólogo, um ambientalista? Olha, não é fácil, Neri, não é fácil. É uma profissão assim que muitas vezes ela é menosprezada, né? Então é mais fácil uma empresa contratar uma outra pessoa para fazer um determinado trabalho que o biólogo tem que fazer, por pagar mais barato, né? E não ter a responsabilidade do que contratar um biólogo que ele vai enxergar a real condição daquele momento e pode estar não falando aquilo que a pessoa que contratou que ele queria ouvir, né? Porque ele tem uma ética a ser cumprida e o biólogo ele tem esse compromisso muito sério com a ética. O biólogo é um amante da natureza, né? Sim, eu diria. Mais ou menos isso? Eu diria que é. Ele tem que ser, né? Mas existe também muito biólogo que também vive em escritório, né? Eles são aqueles biólogos assim que são eles são contratados para determinados trabalhos dentro de empresas, né? Projetos para empresas, né? Que você também pode fazer, né? Posso, mas eu prefiro assim estar mais no meio ambiente, né? Eu gosto de estar mais ligado às questões. Você gosta mais de estar no mato exatamente, mesmo, na água, no mato? Prática, na prática. Na prática. Ali você enxerga as coisas na verdade, né? Você não tem como você não enxergar, né? Vamos ver umas fotografias daquelas da sua família. Se puder botar um monitor. Isso, vira um monitor para cá um pouquinho, estimado. Isso, pajé estimado. Vamos ver. Nós temos umas fotos aí, bem rapidinho, da sua família. Ali, assim, a sua esposa e os filhos? Isso, meus filhos, né? O Murilo Miguel, a Celina e o Vitor. Você tem um filho já com uma idade e depois veio 2 temporões? Sim, né? veio depois, Mas é um prazer muito grande, né? Estar vivendo esse novo momento, né? Eles inspiram a gente, né? Eles dão uma força muito grande. Está aqui no estúdio assistindo a gravação. Ele veio junto, fez questão de vir comigo. O Murilo? A Celina também queria vir, mas ela ficou com a mãe, porque a mãe teve uma atividade para fazer o jantar, senão ia estar todo mundo. Senão ia estar todo mundo aí, né? Aí meu pai, né? Seu querido, bem assim que eu conheci o estimado. Ele está com o Murilo Miguel no colo. A Celina ele não conseguiu pegar no colo, né? Ele foi um pouco antes dela ter nascido. E essa foto aí parece que é numa barranca de rio, não é? Essa foto é lá na Ilha das Cutias. Na Ilha das Cutias? Lá atrás, naquelas pedreiras que tem lá atrás. Na Ilha das Cutias, descendo a Serra, São Miguel, quando você pega o primeiro tempo para entrar para Ibirama é ali à direita. A pontezinha, a pinguela ali, né? Na verdade, essa pinguela foi embora com a enchente de 2011. Foi embora? Uma casa de Rio do Sul aqui parou na ponte. E fez pressão, começou a entulhar e... Então não tem mais a passagem ali? Não, mas eu fiscalizo ela, eu tenho os lugares que eu consigo passar. E aquela ilha pertence a alguma pessoa? Ela pertence agora aos meus irmãos e a mim, uma parte que era do meu pai e a outra parte do Dr. Luiz Miller. Dr. Luiz Miller que era o sócio do meu pai na ilha. Luizinho Miller foi prefeito, né? Sim, foi 3 vezes. De Ibirama. 3 vezes prefeito. 3 vezes conheci a fera. E ela é a maior ilha de Rio, de Santa Catarina, ela tem 11 hectares. Santa Catarina de Rio é a maior ilha das Cutias. Ela tem 11 hectares de terra, né? 11 hectares são 110 mil metros quadrados, rapaz. Imagina o que é isso. Porque ela compõe outras ilhas junto lá dela, não tem uma ilha principal, né? E tem outras ilhas de 10, de 6 mil metros quadrados que compõem a escritura dela, porque ela é escriturada, né? Escriturada, Sim. né? Tudo legalizado, Tudo né? legalizado. Imagina uma foto com drone hoje, né? Que tu vê a foto com drone, seja um espetáculo, né? Imagina muito só, bonito. né? E a biodiversidade dela é uma das melhores de Santa Catarina na parte de flora, né? Flora, ela foi catalogada pela FUB como uma das matas mais conservadas que existem. Né? E a fauna ali? A fauna nasceu poucas, né? Porque a ilha ela já mantém uma certa, assim, um número de animais, né? Então tem macacos, tem assim, aves. Tem, né? Porque a Ilha das Cutias. Tem umas cutias lá dentro. Tem umas cutias, né? Tem bastante cobra também, né? E ultimamente ela está sendo assim um berçário para as capivaras. Né? Para as capivaras que hoje está aí nesse rio e não tem o que fazer porque não pode ser eliminadas, né? Elas têm assim uma pressão muito grande, né? Porque todo mundo acha que elas são as portadoras do carrapato, que elas vão transmitir doença, né? É uma mística que existe em cima disso também, né?
ela sofre muito com... Sofre muito por causa disso, por causa da pressão popular, Isso, vamos dizer assim. Isso. Porque estraga a lavoura, estraga não sei o quê, ali no campo de futebol nosso que nós temos aqui no bairro no Ouro Verde ali, elas entram no campo, acabam com o gramado, deixa aquele monte de cocôzinho pra cá, cocôzinho pra lá, porque é verdade, eu nunca vi tanto cocô, mas aquilo é uma coisa do demônio. E aí tu tem que limpar, e os caras dizem que aquilo pode transmitir uma doença. Pode transmitir uma doença? Pode. Todas as fezes em contato com o ser humano, né, assim como as fezes do ser humano também tem bastante bactérias, né? Mas a capivara, pela diminuição das áreas de alimentação dela, ela acaba procurando outros habitats, né? E o perímetro urbano está sendo um bom habitat porque ela não está sendo perseguida, nada, e inclusive as pessoas vão fazer carinho, né? Chamam e fazem tudo. E isso não é bom, né? Você acaba trazendo um animal para o perímetro urbano e aí pode dar acidente. E tem provocado muitos acidentes nas estradas também, a capivara. Porque tem capivara um porte bastante grande, que normalmente o macho é maior, aquela coisa toda. E você vê mortos no lado da BR, mortos nas estradas, enfim. E um animal daquele tamanho, um automóvel, pode sofrer uma variação muito grande, né? Além da morte do animal, que ninguém também está querendo que morra animal nenhum, claro, evidentemente que não. Estimado, vamos ver fotografias, se nós sempre dá andamento, senão nós vamos dançar com o tempo aí. Vamos lá. Olha, essa é a sua mãe? Minha mamãe. Essa é a minha mãe, querida. E é a Celina? Não, essa ali é o Murilo Miguel ainda. É o Murilo Miguel que está aqui no estúdio. A minha mãe só também pegou ela estava assim com a minha esposa com 6 meses, 7 meses, né? Quando ela faleceu. Então ela não chegou a ver, mas ela fez carinho na barriga da minha esposa. E você já perdeu o pai e a mãe, né? Você já perdi. Não tem mais, né? Já. A sucessão da vida segue, então os filhos e netos aí, e a vida continua, né? Não tem outro jeito, sim, né? Vamos lá, temos ainda, não temos mais foto, né? Para encerrar esse bloco, nós temos 2, 3 fotos ainda. Opa! Onde é que essa aí é a minha vida militar, né? Eu tenho muito carinho por esse tempo. Fiquei 10 anos, né? No quartel ali, foi no 23BI em Blumenau, num acampamento, né? Mas dali eu fui fazer curso de sargento em Joinville. E depois eu fui chamado para, como eu era sargento datilógrafo também, né? Eu era infante, mas eu também sabia datilografar. E era bom datilógrafo? E era bom. Hoje essa juventude, o seu filho, o Murilo, não sabe o que é a datilografia, né? Não. Claro que eu tive esse prazer de fazer um curso para isso. Então daí eu fui servir no comando da 14ª Brigada em Florianópolis, onde eu trabalhei no Estado-Maior, na 3ª seção, e depois eu fui ajudar a fundar o 14º Pelotão de Polícia do Exército com muito honra. Você ficou um tempinho no Exército? São 9 anos e 9 anos. Quase 10 anos completos de farda. De farda, vamos dizer assim, de farda. É prazeroso? Ele tem um lado muito interessante, que é a disciplina, né? né? É uma coisa que hoje em dia ainda eu tenho, o planejamento das coisas, né? A educação, né? Eu chamo... O respeito, né? Isso, eu chamo todo mundo de senhor, não importa a sua profissão, eu tenho isso dentro de mim sempre, né? Eu vi seu Neri, eu até fiquei cabulado, que eu me sinto tão jovem, né? Mas é assim que eles têm essa educação, é bem assim. Não tem mais fotos? Nesse bloco não, né? Ô, estimado, nós vamos ao nosso intervalo e depois vamos voltar com outras fotografias e vamos falar aqui dos seus trabalhos, dos seus projetos. Nós temos aqui coisas maravilhosas para nós conversar. Depois de ouvirmos esse estimado Aloísio Baby Felizardo. Domingo de tardezinha eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levamos a rede de lance. Oh, meu pai, ai, ai, fomos pescar de canoa. Fui descendo o rio abaixo, remando minha canoa. Eu entrei numa vazante e fui sair noutra lagoa. É o remanso do Rio Pardo. Ai, ai, é onde o pintado amontoa. E beleza, uma pescada, meu amigo.
E assim ela se foi e nem de mim se despedir. Oxalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. O ingrato eu feri o seu pobre. Vamos junto comigo, meu amigo Neri, vamos lá, Murilo. E assim ela se foi, nem de mim se despedir. Oxalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. O ingrato eu feri o seu pobre coração. Que beleza! Estimado, até o nosso Murilo, nosso entrevistado, o Murilo, nosso biólogo, ambientalista, o estimado, pós-graduado. Ô, estimado, eu vejo aqui o histórico e o currículo da Academa. Vamos falar dessa, é uma ONG? É? Vamos falar dessa ONG aí. Sim, a Academa foi um sonho de... Eu queria dar um presente na virada dos anos 2000, né? Se falava muito nessa questão ambiental. E aí eu, com um grupo de pessoas da minha região, a gente fundou, né, a Academa, que é a Associação Catarinense de Assistência e Defesa ao Meio Ambiente. Ela tem a sede na cidade de Ibirama, mas a abrangência dela é em todo o estado de Santa Catarina. Em todo o estado de Santa Catarina? Sim, a nossa atuação, a gente está dando prioridade à bacia hidrográfica do Rio Itajaí Sul, né? Até porque Santa Catarina é um espaço muito grande para se trabalhar, então a gente focou mais, até porque a gente pode trabalhar dentro da bacia, né? É mais fácil você controlar os seus trabalhos, os seus projetos. Então você também não para muito aqui também, trabalhando, vamos dizer assim, nas margens do nosso rio, que é dessa situação de Rio do Sul até a Piúna. Você também sai muito para o estado? Eu de vez em quando eu saio, eu sou obrigado a sair, mas assim eu tenho os outros sócios que acabam fazendo e eu só me centralizo, né? Eu tento acompanhar eles, mas as minhas saídas são mais para atender algo assim de... Eu faço parte do grupo de educação ambiental do estado de Santa Catarina, então eu vou participar, eu sou titular, eu tenho que participar das reuniões, né? Mas assim, sair para ficar semanas, assim, a gente não fica, até porque os projetos que a gente faz, a gente sempre participa através de licitação, é uma luta, né? As ONGs hoje em dia também, como empresa privada... Você também não recebe doações? Não, as doações a gente não recebe doação, até para manter a Academa assim, isenta de qualquer situação, né? E pode ter a sua palavra, ter a liberdade de poder falar a verdade, né? E assim a gente não fica sendo pressionado por algum segmento ou coisa nesse sentido, né? Então a Academa pode atuar também por uma empresa privada? Sim, ela atua hoje como uma empresa privada. Órgãos públicos também? Sim, também. Aí participa de licitação? Mas assim, com o órgão público, a gente procura fazer mais parcerias, né? Não participar de licitação. É mais parcerias para atender projetos e que eles mesmos estão executando. Com né? prefeituras e... Isso, a gente pode fazer com educação ambiental, né? A gente faz muito em todos os municípios do Alto Vale, Vale Norte, a gente faz. Você é professor também, né? Atualmente eu leciono Sociologia, Química e Geografia no SEJA, né, que para mim está sendo uma oportunidade bem interessante, porque você está trabalhando com jovens e adultos, né? E são pessoas... Uma mistura, né? Uma mistura ali, né? São pessoas que estão ali... Que estão precisando Estão precisando se concluir seu... E você tem que fazer isso de uma forma que ele possa entender, então para mim é muito prazeroso isso, né? Estimado, nós temos fotografia uma fotografia aí agora, eu acho que é uma ou duas fotos. Tá aí, ó. Isso aí é onde, estimado? Isso aí é lá em Ibirama, numa cachoeira, a Cachoeira do Coxo. Nesse caso aí é o GTEA, né, que é o Grupo de Educação Ambiental, que eu fiz uma reunião diferente para eles, né, eu fui o coordenador da reunião que teve em Ibirama, então a reunião que a gente fez foi praticamente dentro do mato e visitando cachoeiras e conhecendo a nossa casa, né, que é o meio ambiente.
Por que coxo? Coxo é tipo um coxo mesmo, essa cachoeira embaixo? Não, a comunidade toda se chama Coxo, talvez seja pelo formato da topografia ali, né? Porque mais à frente é um vale, né? Onde é que fica isso aí da Ibirama? Ele fica ali na divisa com a Piúna. Com a Piúna? É, naquela ponte que tem ali entre a Ibirama e a Piúna, pega a esquerda, é ali para dentro, é a Barra do Coxo. Agora, essa região, estimado, nós temos outra forma, vou chamar daqui a pouco. Eu sou obrigado a tocar nesse assunto, que é essa região do Vale Norte, o rio Hercílio, e quando a gente vai a Ibirama, a gente vê as belezas naturais, são tão lindas, né? E por isso que Ibirama é chamado da cidade dos belos panoramas. Realmente, Ibirama tem uns lugares muito bonitos, eu acredito uns dos mais bonitos de Santa Catarina, e eu faço, depois eu até posso falar um pouco mais, caminhadas ecológicas, justamente para resgatar essas belezas, né, de uma forma sustentável, né, que as pessoas possam observar sem estragar o ambiente, né, essa é a ideia. Então, realmente, e as coisas bonitas elas estão mais escondidas, né, então elas não estão muito afloradas ali que você possa ver isso de uma estrada, tem que andar no mato, chegar em lugares mais... a mata já mais fechada, né? Ibirama tem umas construções históricas também, né? Você nasceu naquele hospital no Anzamone, é isso? Isso, Hansa-Reh. Hansa-Reh, né? Eu fiz um programa aqui com aquela estimada de Ibirama, que nós mostramos várias fotografias antigas, ela também teve, pelo mundo afora aí, ambientalista, Sandra, acho que é Sandra. Sandra Seck? Sandra, isso. Sandra Seck. E ela mostrou essa beleza dessa obra, né? E você nasceu ali? Nasci ali. A minha história foi muito interessante porque a minha mãe, ela já estava 7 dias, acabou-se estourada, né? Então, a dona Polônia, que era uma famosa enfermeira ali, foi um milagre, né? Porque ela andou em volta do hospital batendo em mim, depois que eu nasci, no meu corpo, assim, para mim viver de novo, né? Inclusive, eu já fiz um programa sobre esse assunto só, né? Então, teve uma história minha ali, né? Ibirama tem umas coisas assim fantásticas, né? Eu sempre acho que aquela região, não só Ibirama, vamos também, o Vale Norte, né? Presidente Getúlio, Vitor Massum, Dona Ema, enfim, José Botê. Eu acho que aquela região, assim, uma região diferenciada, verdade? O Alto Vale é um cantinho do céu, a verdade é essa. Mas aquela região do Vale Norte... aquelas belezas naturais, eu sou apaixonado por aquilo. Quando eu passo lá, que eu vejo aquele rio, e agora uma estiagem dessa, ele está mais baixo ainda, com muita dificuldade, eu estou aproveitando isso. Vamos ver aquela foto que falta? Vamos ver a foto. Não tem mais uma foto ali, né? Então, vou fazer uma pergunta do rio. Isso ali é onde? É no rio? Isso ali é no rio Itajaí-Açu, no vale ali atrás, no Vale do Morro da Santa Cruz. Quando se veio da BR, esse pessoal chama de Morro Pelado, né? Morro Pelado. Mas na verdade esse morro se chama Morro da Santa Cruz. E essa foto é lá atrás do Morro da Santa Cruz. Lá no rio, né, que é praticado o rafting super radical ali, né? E ali eu faço caminhadas ecológicas, faço 2 trabalhos ali dentro. E quando você está com esse... E são alunos? Quem são esse povo todo que está ali na foto? A outra foto também já tinha um monte de gente, naquela cachoeira. São tudo grupos que vêm de toda a região do estado, né, à procura do meu trabalho. E como a nossa ONG não tem recurso, a gente não tem recurso, a gente tem que usar a criatividade, então a gente coloca isso em páginas sociais e faz a nossa chamada, né? Eles acabam vindo de vários lugares. Nesse caso, eles vieram de Dona Ema, que pelo que eu percebi é o colégio, a escola Cecília Ax, né, que eles vieram ali fazer um trabalho comigo de educação ambiental. Esse momento da estiagem, é isso que eu queria pegar o gancho, né? Hoje a gente vê os rios, estão precisando de chuva, choveu um pouquinho, no mês de agosto ainda, mas estamos precisando mais chuva, né? E como é que você vê quando a enchente, a gente sabe que causa danos inigualáveis, inimagináveis, enfim, muitos se perdem, umas coisas você não consegue tirar, você tira, sai de casa, volta, enfim. Mas a estiagem também é um problema, né, estimado? Você que anda nas barrancas do nosso rio. Eu defendo, inclusive, que os recursos, mesmo o recurso que vai para as enchentes, ele também vai na época de estiagem, porque o nosso rio, ele tá ali à mercê, né, de pesca predatória, não tem uma fiscalização assim sistemática, né? Normalmente se vai fiscalizar quando há uma denúncia,
Então, eu pego todo dia, né, nessa época de estiagem, nas poças, pequenas poças ainda que tem dentro do rio, as pessoas pescando de tarrafa, de cove, de rede. E são pessoas que muitas vezes têm conhecimento de causa, né? A gente podiam estar ajudando, mas na verdade eles assim não procuram colaborar, né? E também a vegetação, ela acaba secando muito porque ela fica longe da água, né? O leito, ele fica bem centralizado do rio. Existe um canal principal do rio Itajaiaçu, né? E as aves também acabam não tendo mais alimento, os próprios animais, no caso da lontra, né? Ela vive confinada nesse trecho ali sem uma alimentação, porque a lontra ela se alimenta só de peixes. Só né? de peixes, né? Então ela tem uma diminuição muito grande desse animal. Sim, nessa época de estiagem, os peixes também dão aquela sumida, porque se ficam poucas poças de água e a gente vê muita pedra, onde é que está esse peixe? Está escondido embaixo de pedra, cascudo? Onde é que fica isso? Piava, cará, hoje o nosso rio tem muita coisa de açudes que estouram também que vai para o nosso rio, né? O cará não tem mais, né? O cará num trecho do rio Itajaiaçu não tem mais. Então, o cará a gente não acha já mais. não acha. A traíra também não é mais pescado nesse trecho, né? Até porque Esse trecho que você fala é de Rio do Sul a Piúna, vamos dizer assim. que é o lugar que seria onde ele se procria, ele tinha o cascudo, por exemplo, quando eu era jovem, né? A gente via muito cascudo, né? Hoje ele está bem raro, até porque e na época das estiagens, eles ficam dentro dos pilão, né? Eles ficam lá dentro dos pilão, que tem pilão de 20 metros de profundidade. Tem pilão de 20 metros de profundidade? E lá dentro a água é mais fresquinha. Esse pilão, na verdade, é um poço, né? É um poço, é um buraco. É um buraco? É um buraco que é uma fenda geológica, né? Que ficou ali dentro do rio. Então, mas o problema todo é o sabão, é o detergente, é a tinta, o agrotóxico, é tudo isso que se mistura junto com essa água, pouca água que existe, né? E então fica muito concentrado. Você vê muito, eu percorrendo o rio, eu vejo muito espuma, né? A água fica viscosa. E morre muito peixe por causa disso também? Morre, porque ele acaba faltando oxigênio para ele, né? E muita poluição, ele não acaba se reproduzindo. Por isso que muitas vezes você encontra um peixe pequeno já com ovas, porque a natureza já está pedindo para ele se reproduzir, porque não está dando conta, né? O consumo é maior do que a reprodução. Então a natureza já está tentando fazer isso para ver se não se extingue o que tem ainda, né? Se fala muito que temos que limpar o rio, né? Nós temos aí uma empresária, a Silma Cunha, que é nossa estimada aí de muitos e muitos anos, da nossa adolescência e infância toda aí, e que ela faz um trabalho via Face, via redes sociais, que tem que limpar o rio, tem que limpar o rio. Realmente o nosso rio hoje, ele é triste, né? A gente vê muita coisa jogada, o leito dele já está totalmente sucateado. Como é que você vê você limpar o rio como, estimado? Eu praticamente a Cadema não faz mais essas limpezas de rio, assim, de lá tirar o lixo de dentro, né? A gente pode até ajudar a fazer quando é uma causa nobre, quando é aquele material que está sendo coletado, ele vá lá nas escolas, ele sirva de parâmetro para uma causa, né? Mas eu acho que nós devemos estar fazendo algo mais, né? Tem que trabalhar o quê? Uma educação ambiental? A educação ambiental, ir lá nas áreas onde é que tem esgoto, verificar como é que está. Você é estimado, mas quem é que vai ter jeito para fazer isso? Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai multar? Tem como multar? Tem como notificar? Quem é que vai fazer isso, estimado? Nós poderíamos estar fazendo isso de uma forma tipo a Defesa Civil faz, né? Então devíamos criar um órgão em defesa do rio, né? Que tenha os mesmos poderes, o mesmo dinheiro, as mesmas propriedades, que aí as pessoas vão se aproximar também e vão ajudar de forma mais segura, profissional, né? Quer dizer, no fundo mesmo, a sociedade tem que se juntar. Tem que se juntar, urgente, né? E urgente. Urgente. Porque as coisas não estão boas. Isso eu posso garantir. Muitos ribeirões que nasciam, principalmente lá na Estrada de Ferro, Santa Catarina, lá do outro lado, na região de Chapada, lá da Chapada, Tafona, ali, Riachuelo. Essas águas lá estão secando todos os ribeirões que nascem lá em cima, porque as pessoas estão olhando só para o foco ali, para a mata ciliar, né? Mas as nascentes, que é o principal foco da situação, eles não estão, quando fazem de uma forma assim mais, não tão profissional, porque a água
você pode estar protegendo uma nascente aqui, mas ela não nasce aqui, ela nasce lá em cima do morro, onde é que está sendo plantado os pinos e eucalipto, principalmente, né? São culturas exóticas que acabam dando problema para a nossa questão hídrica aqui da região. Então, na verdade, o nosso rio não está sendo olhado com carinho como devia ser olhado. Porque nós, da sociedade, não estamos fazendo a nossa parte. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Talvez ela quer fazer, a sociedade ela quer fazer. O que falta, de repente, é o... A gente vê a juventude muito forte nisso. Ela quer fazer, assim como nós temos aqui o Sul, nós temos outros lugares que estão realmente... A sociedade civil, ela se enganja, é só convidar ela. Mas ela não é detentora de recursos, né? Os recursos não estão ali. Então, onde estão os recursos? Na área governamental. Então, as iniciativas têm que ser por parte do governo. Tem que partir das lideranças políticas de quem é gestor público, né? Isso. Então, em vez de a gente fazer uma limpeza de rio, usando ali uma canoa para tirar o lixo dentro do rio, a gente podia estar usando recursos para fazer análise de água, a gente podia estar fazendo outras situações que pudessem ser mais eficazes, né, para a questão do rio. Porque é paliativo você fazer só uma coleta de lixo e botar na praça pública, né? É muito simples, né? E as pessoas, o governo, muitas vezes, ele quer direcionar para as coisas mais simples, mas nós temos que ser mais profissional, deixar as pessoas certas fazer as coisas, né? E a criatividade da sociedade civil é muito grande. Que bom. O agrotóxico, estimado, para nós encerrar esse bloco, a gente sente que, por exemplo, eu fiz vários programas aqui com o Rubens Rabenhorster, que era um dos consultores da nossa usina, né? Você deve ter conhecido, Sim, né? conhecido. Que já não está mais, eu acho que mora em Curitiba, se não for mal. Esteve aqui muitas vezes, não só na Boca do Povo, como nos jornais nossos, enfim. E ele tem muitas imagens lá da usina, que a usina foi uma coisa que nós precisamos de energia, precisamos de água para gerar energia. E ele mostra, porque é lá depois não sei como é que é lá, as imagens de tudo que fica numa grade lá da usina, e a gente vê muitos recipientes de agrotóxicos. Isso a gente vê muito, além de lata, plástico, então, isso é uma nojeira aqui. Mas se vê muito aquela embalagem branca, normalmente de agrotóxicos. Quando se compra um produto desse para matar aí não sei o quê, você não tem que devolver lá na empresa que você compra, você não assina um documento que é responsável por aquilo. Como é que isso aparece no rio? Ou é coisa que está vindo de fora aí, sem nota fiscal, importado, não sei de onde? Eu acredito que seja a maior parte comprada de fora, Paraguai, esses países aqui por perto. Essas fronteiras estão abertas mesmo, né? Que é mais fácil você adquirir esse produto lá. Porque aqui no Brasil, realmente, na nossa região, existe uma política muito forte da devolução, né? Onde, principalmente as Cravil, né? Elas fazem um trabalho muito importante nesse sentido. Cravil, a FUBRA, eles fazem um trabalho muito forte disso. Exatamente. Aí mesmo. Mas nós não temos só o agrotóxico hoje no rio que é tóxico, né? Nós temos muitos produtos químicos de cabeleireiros, né? Químico de oficinas. De indústria têxtil também? Indústria têxtil. Isso é muito variado, né? Graxa, muita coisa. Postos de gasolina. Isso. Então, é mais fácil, como ele tem que destinar isso para um aterro sanitário industrial compatível, né? E é mais fácil ele botar dentro de uma sacola e jogar durante a enchente no rio, que vai logo embora, mas ele acaba parando lá nas enseadas, né? Lá naquelas grades que lá tem nas na grades usina. Da tomada de água da usina Salto Pilão, que ali eu também vejo... Você faz um trabalho grande lá também, né? Sim, eu faço ali o resgate da fauna ictia há mais de 16 anos ali para eles. Então eu vejo muito, depois de enchente mesmo, é uma loucura de tanto material. Não dá para acreditar o que se vê, né? Não dá para acreditar. Tanto se fala, né? Parece que quanto mais se fala, mais as pessoas parecem que estão fazendo. E não é o passarinho, não é o... né? Quem joga isso, se é na enchente ou não na enchente, é o ser humano. Agora, a gente não vê crianças, adolescentes fazendo isso, que a educação... Nós, os mais idosos, me parece que a gente fala tanto, se houver daqui a pouco a gente está cometendo um erro que não podia fazer, entendeu? Eu estou falando nós porque muitos de nós, às vezes, fizemos uma coisa errada e que vem atingir a natureza. O que falta Simplesmente também... jogar um plástico no chão, uma xepa aqui, você tem que jogar no local apropriado. E uma política séria de educação ambiental para coleta seletiva nesses municípios aqui da nossa... Está faltando essa política? Falta muito. Tanto que no aterro sanitário intermunicipal ali de Ibirama, eu acredito que 80% do reciclado ainda está sendo enterrado.
Está sendo enterrado naquele aterro sanitário de Ibirama? Exatamente. Que fica ali na Serra São Miguel? Exatamente. O ex-prefeito de Lontras, Wilton Kim, me falava tempos atrás aí mais ou menos isso. Que ele também andava muito preocupado com aquilo lá. Que esse aterro foi feito na época, junto com a prefeitura de Ibirama, Lontras e a Piúna, né? E Presidente Nereu, né? Presidente Nereu, José Botei, Ibirama e Lontras, né? Era para ser esses três... Não, era para ser esses 3 municípios. Mas depois, mais tarde, foi vendido o aterro, né? Porque ele foi terceirizado e a empresa que pega esse material e deposita lá, ela vai pelo valor, né? Então, quanto mais ela pesa a entrada ali do lixo, mais ela fatura. Mais ela fatura. Então, não vejo muito interesse, né? No tanto que eu já manifestei essa preocupação para a empresa, né? Mas eu não tive muita... Mas aí nós precisamos, para nós encerrar, nós precisamos estimar também as autoridades, o Ministério Público, enfim, nós precisamos, né? Dar soco na mesa, chamar a responsabilidade, sei lá, né? Isso eu faço sempre, mas como a gente não tem esse poder na mídia, né? A gente acaba sendo abafado pelas outras pessoas, né? Então, mas eu acho que se nós fizéssemos uma educação ambiental voltada para essa reciclagem de forma séria, não aquela ir lá na escola somente levar um grupo teatral e falar alguma coisa e ir embora, isso não resolve. Não resolve, porque é um ciclo, né? Aí você tem que entrar os agentes de saúde na jogada, eles têm que fazer parte de toda aqueles funcionários da prefeitura que já ganham para isso. É um conjunto de obra, tem que estar conjunto. todo mundo junto, essa que é a verdade. Tem que fazer redondo para que entre e saia prefeito, não interfira nessa situação, né? Para nós encerrar esse bloco, esse aterro sanitário, então para encerrar, ele está vergonhoso, esse aterro sanitário ali da Serra São Miguel? Está uma vergonha aquilo ali? Eu vejo assim, se alguém lá, ele está sendo está sendo aterrado, né, as coisas, mas o que está sendo levado é uma vergonha. É uma vergonha que está sendo jogado lá junto. Exatamente. Então isso que me deixa chateado, porque eles deviam ter uma situação bem diferente. Autoridades, Ministério Público neles, polícia. É verdade, alguém tem que fazer alguma coisa. A natureza está ali, os lençóis freáticos estão por aí, por perto, tudo por baixo. Bem aflorados. Bem aflorados. Baby, vamos tocar uma música aí para nós sair dessa tristeza quando a gente fala de coisa ruim. Vamos lá. E vamos voltar no último bloco do programa para falar dos projetos do estimado Murilo Cristóvão da Silva, como é conhecido. Silvio Murilo. Vamos lá, baby, é contigo. Debulhar o trigo, recolher cada pago do trigo, forjar no trigo milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Que beleza! Mandei fazer uma canoa por um preto e barra clara, 2 remos de guarantã e um varejão de guaiçara. Ai, ai, o apoito pesa uma roupa, jogo na água o bote para. Oh, meu pai eterno. Tem uma trela de cachorro, o marengo e a caiçara, sua especialidade, corrianta e capivara. Ai, ai, solta os
bichinhos do rastro vai arrebentando o taquara. Oi, O estimado, o Silvio Murilo Cristóvão da Silva ficou mais feliz ainda agora porque você trouxe uma música, até a capivara apareceu no jogado. Faz parte do contexto da vida dele, né? Vida profissional dele. Muito bom. Gostou, né? Gostei. O estimado não é fraco, hein? Não é fraco. Não é fraco, né? Ô, baby, Postos Brasília, BR-470 em bairro Canoas, estimado. Não canso de me falar dos Postos Brasílias, do amigo Dan, também do Josias, a toda a equipe que faz e acontece aqui. Eu sempre eu abasteço mais aqui no Canoas, mas também tem lá na 470, 470, né? Douglas Ekman, seu esposo, e os funcionários, gerentes, estão lá administrando também aquela potência toda. Exatamente. Mas o pessoal aqui do Canoas, aqui os frentistas, grandes colegas, e não é por causa que sou eu, todos os clientes e amigos que por lá passam sempre são muito bem recebidos. É verdade. Posto Canoas, um grande beijo a todos. E o Foto Bolinha, né? Fotografias, histórias e emoções. Esse Bolinha também não é fraco, hein, estimado? Meu Deus, campeão. O Bolinha tem um acervo grandioso, né? Um estudioso da fotografia. É verdade, né? Um cara Exatamente. a ser entrevistado. Exatamente. Meu amigo Neri, eu preciso mandar um abraço nas minhas andanças musicais por aí. Ao Fábio Paçoquinha, a dona Maria Zilda, que é a mãe dele, e ao seu Antônio Taufenbach. Seu Antônio Taufenbach, que está à frente da Associação dos Motoristas, lá de Pouso Redondo, um senhor de 70 e poucos anos que mantém aquilo ainda vivo, a tradição, E o nosso né? estimado Nica Perfo, aqui do bairro Tabor, está sempre no Ouro Verde, e a nossa estimada Célia, que faz claro, seu colete, o meu blazer aí, a borboleta, enfim. A borboleta é da Nani Ropelato, mas eu também tenho borboleta da Célia. Tem várias borboletas aí, de presente, hein? De presente. Maravilha. Ô, estimado, aqui bem rapidinho, porque nós temos que mostrar as fotografias. Isso aqui não tem como nós mostrar e falar sobre. Porque o que você tem de certificados, premiações e coisas que você recebeu nessas suas andanças, da sua trajetória, é uma coisa maravilhosa, estimado. Olha só que espetáculo, Pajé. Olha o que esse homem tem de premiações que recebeu. Olha assim, ó. Olha que espetáculo. Olha só. Aí, ó. Olha só quem está em casa. Vou ter que ter mais 2, 3 programas para falar disso aqui, estimado. Meu Deus, homem. Você é muito premiado. E esse aqui, fale desse troféu aqui. Segura ele bem aqui, que o Pajé dá um close nele aí. Fale desse aí. Esse certificado aqui para mim foi muito especial. Foi em 2004, né, que eu fiz um projeto Rio Selinha Fonte de Vida, onde eu trabalhei em cima do rio de captação de água de Ibirama. E naquela época eu já falava sobre o turismo sustentável. Então, hoje, depois de tantos anos, eu já posso ver que já surtiu efeito dentro dessa comunidade. Nós temos um restaurante da Horta para a Mesa, né? E dentro daquilo que a gente vinha falando naquela época. E outras pessoas já se enganjando no turismo sustentável naquela região. Que legal, parabéns. Então, isso aqui tem muito carinho, né? É um orgulho, né? É um orgulho isso aqui. É, legal. Vamos lá, temos fotografias? Vira o monitor aqui pro estimado. Deixa aqui, estimado. Vamos botar aqui, ó. Pronto. Vamos lá, vamos ver fotografias aí, que o programa está indo para os seus finalmente. E o estimado Murilo tem que falar um pouquinho mais. E aí, estimado, fica à vontade. Isso aí é o professor da Uniaselv. Ele foi, como eu fiz um curso de pós-graduação em cima da bromélia dica ibiramense, né? Então ele foi lá visitar as áreas no meio do rio. Então a Uniaselv sempre foi muito séria com seus estudantes, e ele foi lá ver se realmente aquilo que eu tinha colocado no meu trabalho de pós-graduação consistia, fechou. né? Fechou. Mas bromélia, vamos falar da bromélia bem rapidinho, então, porque o tempo corre muito. No caso dessa ali, a bromélia dica ibiramense é uma das plantas mais raras do sul do Brasil. É uma família, um gravatá, né, que ocorre no meio do rio, em cima de basaltos, e ele só tem ali em 300 metros de rio, né, então, e não tem outro lugar no mundo. E vem sofrendo com várias situações de empresas que estão ali instaladas e não estão levando muito a sério, né? Eu fiz a reintrodução dela, mas nunca ninguém veio ver, né? O meu trabalho que eu faço desde 2005, ninguém veio ver, e ela está em perigo de extinção. Ela está no livro vermelho de criticamente em extinção, essa planta agora. Mas por que ela está em extinção? É porque é uma planta que ela depende da água do rio, né? E quando você faz uma barragem no meio do rio e seca atrás, onde ela mora, as consequências vão ser muito grandes, né? Então faltou visão de quem fez todo aquele processo de licenciamento
e talvez de vir ver o que estava sendo feito no início da instalação dessas usinas, porque no começo eles usaram... Essas usinas, você quer dizer o quê? Em todas as usinas que temos por aí? Não, só aquela que está ali, né? Que tá ali, São duas, são duas PCHs que estão ali dentro. Não é a usina Salto Pilão? Não é ali. São ali do Rio Hercílio, né? Do Rio Hercílio. Então, ninguém veio ver o que estava sendo feito. Eles logo assumiram outras empresas para fazerem, né, aquilo que estava sendo feito. E hoje o estrago é grande, né? Hoje o estrago é grande. Sim, já perdemos 4 colônias dessa e as colônias são interligadas num DNA. Então, você praticamente cortou o braço dessa planta, as pernas, né? O DNA dela não é completo. Não é completo. E ela está indo, está sumindo. Está indo. Está indo, né? Temos mais fotos? Manda lá, Léo, estimado. Essa aí é a planta. Né? Essa é a planta? Essa é a dica ibramense. Esse é um trabalho meu dentro do Rio Hercílio, que ninguém foi lá ver. Né? Todo mundo diz que está subindo, mas os órgãos ambientais não vão lá ver esse meu trabalho, não assumem que alguém conseguiu fazer a reintrodução, conseguiu fazer a reprodução dessa planta, né? Que eu consegui assim com tanto carinho, porque ela realmente difícil, você reintroduzir ela no meio do rio, onde tem que passar enchente ela por cima. No meio do rio? Em cima da sulapa de pedra, então é difícil E a enchente não leva ela? Não, ela tem umas propriedades, né? Que ela se forma uma bola quando ela fica grande, então quando vem a enchente ela passa por cima, né? Ela se prende uma na outra. O que é a natureza, né? Que coisa fantástica, né? Ela se clona e ela também lança mudas germinativas. Isso só dá no nosso rio ali? Só no Rio Hercílio. No mundo? Só no mundo aqui. todo, só a dica ibramense é só lá naquele trecho. Tem ali no Rio Itajaí, tem a dica... Esse é o trecho no Rio Hercílio ali, Isso. Né? No Rio Itajaí tem a dica breve folia, que também está com um problema sério. Como é que é essa? A dica breve folia. É uma outra, planta. ela é prima dessa. Prima dessa. Temos foto aí, será que não tá? Vamos ver as fotos. Porque vendo as fotos talvez até apareça ali, né? Não sei. Não, ali já é o... Não, ali já é outro projeto, né? Ali já seria... Que projeto que é esse? Vamos ganhar tempo. Esse ali esse é o projeto que eu fiz, que onde eu ganhei essa premiação, foi o primeiro, né? Que era de turismo ecológico sustentável. E hoje eu estou dentro da comunidade da Barra do Coxo, onde as propriedades abrem as suas portas, recebem o público, a gente faz um café da manhã, a gente vai nas propriedades deles, onde tem o acesso para ver onde é que a balsa trouxe os colonizadores, a gente vai ver uma farinheira antiga, depois a gente vai dentro de uma área ainda de Mata Atlântica muito bonita, então a gente torna isso favorável, né, um momento favorável para que as pessoas possam estar usufruindo e ao mesmo tempo deixando uma renda ali para as pessoas, né? Então que espetáculo. Até a chimia com pão caseiro deve ter ali, né? Sim. Aquele famoso mousse, o isso. mousse. A chimia um espetáculo isso. O cardápio, só para você ter uma ideia, chimia de ovo, tá? Pão de milho. Pão de milho. Bolinho de chuva, o cuscuz. É só, a gente faz o resgate daquela comida da roça. Da roça. E a comunidade é que faz essa doação para as pessoas tomar o café. Não é doação. Ela ganha, não, ela ganha pago, claro. Ela é um serviço, né? Essa é a ideia. Então tem esses momentos também que vira um comércio que é importante. Exatamente. Claro. É a função deles ali. Estão fazendo o que eles sabem fazer. Né? Então, eu sempre digo, o governo ele tem que fazer a infraestrutura para chegar nesses locais. O que falta são as estradas. E muitas vezes o governo ele vai lá dentro da propriedade e exige que a pessoa faça um monte de coisa para depois chamar o turista. Aí ele está falido. Então, esse projeto visa diferente. Se entrou um turista, ele compra uma cadeira. Se entrou 2 turistas, ele vai comprar 2 cadeiras para botar o turista na mesa. Então, ele vai gastando conforme ele vai recebendo o turismo. Essa é a ideia, para que seja autossustentável, não precisa de ninguém para... O próprio rafting, quando tem rio com bastante água, os turistas aparecem, né? Quando está em uma estiagem é difícil andar, né? Exatamente. Como é que vai navegar nas pedras? Tem isso também. Tem isso também, né? Temos fotos ali ainda? Opa, o nosso Marcelo Silveira, olha ali, ó. O Pajé está aí também, ó. Tá. Esses são 2 parceiros muito importantes da minha vida, né? Eles já fizeram caminhadas ecológicas comigo e foram ver na realidade como é que funciona, né? Eles são pessoas realmente profissionais da área, né? A RBA dá essa guarida toda? Sempre estão presentes. Então, isso para mim
uma recompensa, né? É um meio de comunicação importantíssimo para os meus trabalhos aqui na região. Tá bom, vamos ver, temos fotos ali ainda, né? Para nós depois vermos o que podemos ainda aproveitar do tempo que está acabando. Vamos lá. Ali, você com a planta? Isso aí eu estudo com a dica brevifolia também, né? Que é lá no Rio Itajaí, onde eu monitoro também ela, porque ela é uma planta que ocorre junto com outras plantas endêmicas daquela região. Então eu mapeio, faço toda a contagem delas, né? Mas isso tudo eu faço à parte, porque essa parte eu não recebo de ninguém. Você não recebe nada para fazer isso? A dicas eu não recebo nada. Eu faço isso pela ética profissional como biólogo, que eu vejo que está acabando, eu vejo que as colônias estão se indo, né? E alguém tem que fazer alguma coisa, né, Neri? Então é essa a minha doação. Então, a recompensa que tem é quando você tem a oportunidade de vir mostrar o trabalho, quando uma imprensa vai lá, porque dos órgãos públicos e autoridades você não tem nada nenhum, assim, o agrado, o afago de dizer, não, você faz um trabalho maravilhoso. Não, eu não tenho, não. Não tem? Não, isso é uma dor minha, né? Porque você está cuidando de uma das plantas mais raras daqui do Alto Vale do Itajaí, mas é como se eu tivesse... Esses dias eu tenho uma página no Face que é Murilo Biólogo, né? Parece que eu estou falando com as paredes, né? Essa é a minha... Não estão nem aí? Não. Gozado. Como é que pode? Tem coisa que não dá para entender, né? Tem coisa que não dá para entender. É difícil de entender. Vamos lá, temos ainda alguma coisa? O rio está cheio. Eu além do monitoramento que eu faço durante as estiagens, eu faço durante as cheias, até para ver a cota de enchente, como é que está ela está chegando nas plantas que eu monitoro, né? Esse trabalho eu faço para a usina Salto Pilão, vai ser até agosto, depois está sendo licitado, eu faço há 20 anos, tomara que eles não sorteiem ou não, como é licitação, é preço mais baixo, né? A gente tem que tomar um pouco cuidado porque essa planta ainda não deu todas as respostas que ela devia de dar, né? E que merecia, né? Ela tem muita coisa ainda que tem que ser resolvido, muita coisa que tem que ser visto, né? Esse universo realmente, né? Essa terra maravilhosa que o universo é o mundo, né? Nós estamos falando aqui da Amazônia do Brasil, mas o universo é o início, né? De onde viemos, o fim, para onde vamos, aquela coisa toda, né? E esse meio onde estamos, né? Enfim, como é que você vê isso tudo para nós encerrar, estimado, que ficasse bem à vontade? Porque o SOS Terra, como salvar esse planeta, meu Deus? Eu digo assim, nós temos que ser profissionais agora. Não podemos mais pela nossa emoção, né? Nós temos, para ir correr atrás do que já perdemos, nós temos que realmente ser profissionais, planejar nossas ações, priorizar nossas ações, né? Sem demagogia, como eu sempre falo, sem hipocrisia. A área governamental ela tem que estar mais alinhada com as autoridades, Ministério Público, fiscalização, tem que estar mais polícias, alinhadas. Né? A nossa fiscalização é muito fraca de pessoal e equipamento, eles têm muita força de vontade. Não tem gente, né? Não Pouca tem gente, né? Eles têm vontade, mas eles têm que estar satisfazendo as causas que já vêm para fiscalizar de cima, né? Então, mas eu acho que as coisas têm que ser urgente, principalmente com a questão da biodiversidade. A nossa região está perdendo talvez muito sem conhecer, sem as pessoas conhecer o que temos, né? E, como eu disse, pegar as pessoas certas, não ter vergonha de ser humilde, nós temos que ser humilde. Tem muita gente que tem que ser um pouco humilde e realmente... Na verdade, calçar a sandália da humildade, que às vezes falta muito no ser humano. Exatamente, e valorização do ser humano, que é o seu caso, profissionais. Que você mesmo ficou muito triste quando eu fiz essa pergunta. Valorização, é verdade. Faz seu trabalho, faz na boa vontade, mas valorização, reconhecimento, gratidão, acontece, mas é muito pouco. Exatamente. Estimado, obrigado, que Deus te proteja, serenidade, inteligência e vontade de trabalhar que você tem. Você realmente é uma figura diferenciada no que faz. Biólogo, ambientalista, o estimado com pós-graduação merece essa água benta do nosso arquiteto do universo, para que tenha sempre muita saúde para poder dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. Baby, é contigo, estimado. Lembrando que os amigos podem curtir A Boca do Povo na página oficial aqui da RBA TV. Todos convidados a curtir lá no Facebook. Vamos lá.
A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se inverte as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios, estão se extinguindo espécies animais. E tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pingo d'água. E quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul?